Pisei no fogo, o fogo não me queimou. Pisei na pedra, a pedra balanceou. Pisei no fogo, o fogo não me queimou. Pisei na pedra. Tem criança aqui, tá? Por favor, tem eu. Tá mesmo? Gente, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, não repara a zona não que a gente está em obra aqui. Estamos aqui mais uma vez com o nosso curso, aula número... Tá me focando aqui, tia? Aula número 13, no final da nossa apostila, né? Já no finalzinho da nossa apostila. A última parte da apostila, ela vai falar sobre Umbanda versus Espiritismo. Para quem não me conhece, meu nome é Pai Vinícius Diogum, dirigente da tenda de Umbanda Universalista Casa do Auxílio Fraterno. A gente está com o nosso curso gratuito de Umbanda Universalista, tá? Quem quiser nos conhecer, só bota no Facebook aí, Umbanda Nilópolis. Nossa casa é a primeira a aparecer. Se você quiser um jogo de búzio ou tirar alguma dúvida, 981920826. Pode marcar seu jogo ali. A nossa próxima sessão aberta, porque a gente tem alguns trabalhos internos. A nossa próxima sessão aberta no dia 16 de outubro, às 7h30 da noite de um sábado. Tá ok? E do mais, qualquer dúvida, é só mandar uma mensagem pra gente. Faz um favor para mim, curte, compartilha isso aí para me auxiliar. Na data de hoje, nesta noite, tá baixo essa merda, a gente vai, a gente vai horrível. Nós vamos falar sobre a diferença entre o Espiritismo e a Umbanda. E vou ver se eu consigo também pegar, tentar explicar o porquê de nós não sermos espíritas, e sim umbandistas. Bom, deixa eu dar uma leitura aqui, tá? Bom, primeiro ponto. A Umbanda nasce como religião. Em sua anunciação, a Umbanda se firma por intermédio da comunicação feita pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, lembrando que isso aqui é muito factual, não é aceito de maneira ampla. A gente já estudou aqui, estamos já 3 meses estudando sobre a Umbanda antes de Zélio Fernandino de Moraes, tá? Mas segundo aqui, a Umbanda se anuncia como uma religião. O Espiritismo acontece de outra maneira. Kardec, quando questionado sobre o Espiritismo ser ou não uma religião, ele explica que como uma doutrina e filosofia que exprime ideais de fraternidade. Pode ser considerado uma religião, porém, ele elucida que o Espiritismo fosse uma religião, não se diferenciaria mais de cerimônias, hierarquias, misticismos e outros princípios das religiões que carregam consigo, que não cabem na doutrina espírita. Bom, Kardec, Hipólito, né, quando ele vai lá na França codificar, ele não inventa o espiritismo, ele vai codificar a religião espírita, as manifestações espíritas em Paris. Ele vai entrar com essa comunicação. Primeiro ele vai como questionador, ele vai falar que isso é mentira. Depois ele vai vendo que a manifestação realmente acontece, é genuína. Ele vai codificar como que funciona as relações entre o plano espiritual e o plano físico. Então ele vai fazer a confecção através da espiritualidade. Ele vai nas mesas únicas, e ele vai anotando, ele vai escrevendo. Daí saíram 5 livros, que é baseado o kardecismo, que é o Pentateuco kardeciano, que é o Livro dos Médios, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, a Gênese e o Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele vai codificar e vai colocar a doutrina e a filosofia dele dentro desses 5 livros. E a doutrina espírita, vocês vão escutar muito falar sobre a doutrina espírita, ela prega que qualquer ato exterior é misticismo. Ele chama que o Espiritismo é filosofia, o Espiritismo é filosofia, ciência e religião. No segundo ponto, a intenção de Allan Kardec era fazer com que fosse se desenvolvida uma ciência e não um processo religioso
curioso, no Brasil, por ser um país muito místico, o espiritismo ele vai ganhar status de religião. Ou seja, a proposta de Kardec é falar com que a manifestação do mundo espiritual e as relações espirituais é normal. Pode ser comprovado pela ciência através de experimentações. Né? No livro da biografia de Allan Kardec, tem uma parte lá que ele vai falar sobre manifestações mecânicas. Então ele tem todo um estudo a respeito da psicografia mecânica, das mesas girantes. Então ele vai tentar mostrar que a manifestação do mundo espiritual não é religiosa, mas sim natural e precisa ser aprendida. Como, por exemplo, você aprende sobre medicina, física, química, matemática, biologia. Você deveria também aprender sobre as relações do mundo dos espíritos, sem a conotação religiosa. Essa é a primeira grande diferença. Mas na prática não deu em nada. Na prática virou religião. Nossa, está muito alto, né? Deixa eu sentar aqui por causa da chuva. Na prática virou religião. Então a primeira diferença que a gente vê nesse sentido é a função do espiritismo a priori não era ser uma religião, era ser uma ciência que traria faria com que a comunicação com os espíritos fosse acontecesse de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais fácil, tá? Segundo, culto aos orixás e a comunicação com os espíritos. Na Umbanda, presta-se culto ao panteão de orixás, divindades de origem africana, consideradas irradiações e características de Deus, que regem sobre nós com a sua força e o seu axé. Não dá para escutar, tá? Não é perigoso por causa do aparelho, não, porque está relampeando muito. Vou bater um raio aqui. Deixa eu perguntar se está todo mundo ouvindo bem. Se Tá todo mundo ouvindo bem? Porque a chuva está muito alta. E o telhado aqui é de ferro. Tem R$50 no teu celular. Na nota de 50. Só deixa a chuva passar um pouquinho. Então, em Kardec, vai inexistir a comunicação com os orixás. Kardec só vai fazer comunicação com os espíritos. E segundo eles, só os espíritos que eles consideravam seres de luz. Por exemplo, Preto Velho, Caboclo, Criança, Exu e Pombagira não fazem parte nem da cultura francesa e nem da visão do que seria espíritos evoluídos para Kardec. Ele vai falar que esses espíritos são espíritos errantes, espíritos atrasados, presos à matéria. Ou seja, já começa aí está diminuindo, graças a Deus. Já começa aí um preconceito. Bom, a Umbanda, ela vai fazer uso de imagens, de gongar, tá aqui atrás de mim, de cerimônias, de ritos. O kardecismo, não. O kardecismo é somente uma mesa onde os espíritos vêm se manifestar e há o estudo do Pentateuco kardeciano. Na Umbanda, você já tem toda uma mistura e influências de outras religiões. Graças a Deus está passando. O uso de elementos e sinais. O espiritismo recusa veementemente o uso de qualquer tipo de magia e não aceita o efeito dela sobre o corpo e o físico e o espiritual. Bom, Kardec vai falar que toda a manipulação de elementos magísticos, uso de ervas, defumadores e tudo que envolva magia não existe. Isso é fruto de ignorância, na visão dele, é fruto de ignorância, de atraso espiritual. A Umbanda não. A Umbanda já tem toda uma dialética com esse meio e tem toda uma estrutura de organização que visa explicar as relações entre a bioenergética e o corpo
corpo do homem, os fatores da natureza, por exemplo, relâmpagos, raios, os fatores da natureza e a sua relação com o ser humano. Ela é muito mais voltada aos processos místicos do que o espiritismo no seu primeiro momento. Então ele desusa, não aceita nada que for de uso místico, religioso ou que tenha um pretenso poder. A Umbanda não, ela já faz uso e explica. Dona Dirce está dormindo, acorda, Dona Dirce. Está cansada, né, Dona Dirce? Faz uso disso. Estrutura religiosa e simbólica. Ainda que as vertentes de Umbanda possam se distinguir em alguns aspectos e conceitos, onde algumas terão mais características da doutrina espírita, outras encontraremos liturgias e ritos da organização do sistema de crenças africanos, não exprimem e não podem ser igualados ao espiritismo, podendo citar roupas, a função de cada pessoa no terreiro, o uso de atabaque, a gênese, os tipos de mediunidade, o ritual, os cultos e as oferendas, a organização física do terreiro e o espaço, entre outras inúmeras fundamentações presentes. Como dito nas próprias, a religião de Umbanda não se origina da prática espírita. Como semelhança, dispomos da mediunidade com os espíritos e com o grande potencial do estudo e compreensão espiritual que a filosofia espírita possibilitou. O que vale entender que a Umbanda não é espiritismo. Bom, o que nós temos de mais próximo com a doutrina espírita é a relação espiritual, a mediunidade, a capacidade que nós médios temos de falar com o plano espiritual, se relacionar com o plano espiritual. Fica por ali. Tem casos que faz o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, tem casos que faz o estudo dos livros dos médios, tal, e pega para si todo o conceitual kardecista e coloca dentro da... Nossa, está muito alta a chuva. Coloca dentro da Umbanda. Eu, particularmente, eu não aceito isso. Nossa, está muito alta a chuva. Está atrapalhando até a minha aula. O que a gente pode citar aqui? Ficou-se o costume de falar que nós somos espíritas. Se lembra da primeira tenda chamada Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, né? Por causa do preconceito, da ligação que se tinha da classe média brasileira, que começou a interagir com o pessoal da Umbanda, e a Umbanda ela vai chegar muito mais próximo do espiritismo por causa do preconceito e tentar se afastar o tempo todo das religiões afro. Porém, aqui, ó, deixa eu explicar a diferença. Saiu? Voltou. Todo espírita é espiritualista. O que é ser espiritualista? Ser espiritualista é entender que, independente da religião que você tenha, você acredita em algo fora da matéria.
O crente é espiritualista, o umbandista é espiritualista, o espírita é espiritualista, o católico é espiritualista. Todo espírita é espiritualista. Nem todo espiritualista é espírita. Por quê? Você é só considerado espírita a partir do momento que a sua relação com o sagrado se baseia nos 5 livros de Kardec, que é o Céu e o Inferno, a Gênese, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Se você passa disso, você não é espírita. Os umbandistas, para se colocarem melhor no mundo, para tentarem se passar por mais limpo, se falam que são espíritas. Não são espíritas. O espiritismo não entende a Umbanda como espiritismo. Nós somos umbandistas. É necessário que a gente possa aprender a ter uma identidade religiosa para se colocar no mundo. Para se colocar no mundo, nós precisamos galgar o nosso espaço. E a Umbanda, ela vai falar que é umbandista, vai falar que é católico, umbandista vai falar que é espírita, umbandista vai falar que é até crente, que agora o pessoal da igreja que saiu da macumba está tudo voltando para macumba de novo. O pessoal fala que é crente, ou é cristão, ou é Deus no coração, mas nunca se coloca enquanto umbandista. Tem muito preconceito? Tem muito preconceito, mas eu só venço o preconceito a partir do momento que eu me coloco e aprendo sobre o meu espaço. O pessoal está escutando aí? Tá bom o áudio? Alguém fez uma pergunta? Tem alguém vendo essa porra? Eu só vou ganhar espaço a partir do momento que eu luto por ele. A gente não vai ganhar espaço falando que a gente é católico, falando que a gente é espírita. Mas como que a gente ganha espaço? Primeiramente, entendendo como que funciona a sua visão de mundo, a sua cultura religiosa, buscando o seu aprendizado, entendendo o processo. E o que a gente vê dentro da religião de Umbanda? A maior parte de nós não gosta de estudar. A maior parte de nós troca o estudo por qualquer outra coisa. Tirando a parte que você faz as oferendas à espiritualidade, o estudo é o mais importante. Gira não é importante, incorporação não é importante, consulta não é importante. O que é importante é a sua relação com o seu sagrado. E o segundo passo, o entendimento desse sagrado, porque o conhecimento, ele pode ser empírico. Você faz, sabe o que está fazendo, mas não sabe explicar o porquê que é. Coisa lá de outros cantos. Mas ele precisa também ser intelectual. Você precisa saber passá-lo à frente. Mas para você passá-lo à frente, você tem que conhecer. Hoje, gente, vem para consulta, toma um passo, faz um trabalho e não sabe por quê. A gente não se permite o nosso aprendizado. A gente não fortalece a nossa fé pelo aprendizado. O que acontece? O primeiro problema que a gente vai sair da religião. Se você não entende o papel de Exu, você vai achar que Exu é diabo. Se você não entende como que funciona a espiritualidade, você vai achar que é diabo. E quando você estiver com câncer, um desemprego, um problema na família, você vai correr para a igreja. Como muitos correram e hoje estão voltando. Eu consigo reparar a quantidade de evangélicos que estão voltando para o nosso terreiro e para outros terreiros. A igreja evangélica ela tem perdido muito. Por esse incômodo dela com a gente. Nós precisamos, inclusive enquanto seres sociais, galgar o nosso espaço, falar no nosso trabalho que nós somos umbandistas. Eu já perdi emprego por ser umbandista. E hoje eu estou aqui, e passei, e estou vivo. A gente não tem que ter medo, a gente tem que botar a cara para bater. Mas você só coloca a cara para bater a partir do momento que você sabe o que você está falando, sabe o que você está fazendo, quando você tem uma fé alicerçada dentro do conhecimento de causa. E a maior parte da gente bate, gente, está impossível continuar a aula assim. Está muito difícil. O que acontece? O grava pro alto. O telhado é de ferro. E aqui é muito aberto, então fica um barulho muito forte. Vê se alguém está escutando essa porra aí. Senão amanhã eu volto.
Deu uma diminuída? Culpa tua, você nunca vem pro estudo, quando vem chove. Tá melhor? Estão escutando? Cadê o corno do Renato? Renato? Tá aqui. Cadê Renato? Renato, Cleide. Tá escutando aí? Tá. Renato, Cleide, Ravine. Bom, vamos lá. A gente tem, gente, se continuar muito alto o barulho eu vou parar. A gente tem, senão fica um samba do crioulo doido. Fica uma coisa de louco. A gente precisa, enquanto ser humano, ter posição. Escolher. Não é ficar em cima do muro. E o umbandista, a religião de Umbanda, ela ficou no meio. Né? O umbandista, ele não é de esquerda, ele não é de direita, ele não é de nada. O umbandista é água com aquela água de salsicha, é o chuchu, que você bota camarão, o chuchu fica com gosto de camarão. Você coloca a carne, ele fica com gosto de carne. Você coloca no peixe, ele fica com gosto de peixe. Não tem gosto de nada? Um umbandista sim. Um umbandista leviano, preguiçoso, burro. A nossa religião, gente, é uma religião de gente burra. As pessoas têm prazer na burrice. As pessoas têm prazer em serem manipuladas. O umbandista, ele gosta, acho que ele goza em ser burro. É uma religião que promove, quanto mais burro, é melhor. Eu vejo cada asneira por aí. A gente precisa conhecimento, a gente precisa buscar, precisa aprender, precisa ler, buscar, pedir orientação à espiritualidade, sair dessa inércia, ter posição política, gritar. Afinal de contas, a gente não veio para quê? Não é para falar os que mais sofrem? Não é para trazer um auxílio àqueles que estão necessitados? Quem é o necessitado? É a puta, é o preto, é o marginal, é o favelado. Não são esses? É o sapatão. Olhei pra tu, essa brincadeira. É o sapatão. Não é esse que a sociedade vira as costas, que pisa, que discrimina? O que um bandista faz? O que um bandista faz? Ele vai levantar a bandeirinha e vai falar assim: somos contra o aborto, não pode. Somos contra a pena de morte, não pode. Somos contra a liberação da maconha, pela prisão perpétua do preto. A gente levanta essas bandeiras sem saber. Nós somos uma religião que teoricamente foi fundada para falar com os que mais sofrem e repetimos o discurso daqueles que nos oprimem. E repetimos e colocamos para frente. Né? Paulo Freire falava, o grande estadista da pedagogia falava que quando a educação não é libertadora, faz o oprimido ter vontade de oprimir. E quando um bandista, parafraseando esse grande mestre que hoje está sendo execrado por esse governo de bosta, parafraseando, quando um bandista não se reconhece, não entende a sua religião, ele se torna um opressor dos outros umbandistas. A religião de Umbanda, ela é grande, ela é vasta, porém os seus praticantes, da maior parte, são burros. Não é burro no sentido de não saber escrever, não é burro no sentido de não saber ler. Não é esse tipo de ignorância que eu estou falando, é burro de burrice. É burro de burrice, de falta de espiritualidade, de falta de senso, de falta de humanidade. A Umbanda, ela carece de humanidade. Nós hoje estamos querendo fazer uma Umbanda branca, limpa, casta, separada do candomblé, separada de África. E sabe o que nós estamos virando hoje? Igualzinho uma igreja evangélica. Nós estamos tendo as mesmas práticas hostis e discriminatórias da igreja evangélica no Brasil. Olha que vergonha, a gente tem tanta vontade de ser aceito, a gente busca tanta aceitação social, que nós estamos tornando aquilo que mais nos persegue, um padrão evangélico de comportamento. Hoje eu já escutei falar na Umbanda de pecado, pedindo perdão. Que tipo de pecado? Uma religião que não acredita em pecado. Onde nós estamos chegando? A quantidade de umbandistas intolerantes com as causas sociais, onde nós estamos chegando?
Uma religião que está se perdendo, está virando vergonhosa, está se apequenando. Com tanta força que a Umbanda tem, ela está se apequenando para ser bem aceito. Hoje o umbandista, como sempre usou, ele usa o escapulário, mas não usa uma guia. Bota um pingente de cruz no meio do peito, mas não usa uma guia. Escreve fé, bota uma cruz, aquela fé assim, pá, e tatua no meio do peito, fé. A cruz não te representa. Você não acredita no resgate por meio de Jesus Cristo. Você é reencarnacionista. Quem acredita no resgate por meio de Jesus Cristo é cristão. Se tem resgate, não tem reencarnação. Tem algo que não está batendo dentro da tua fé. Será que eu tenho dificuldade de entendimento ou a pessoa está entendendo de maneira equivocada? Quando eu coloco uma cruz escrito fé no meu corpo, agora está na moda, né? Uma porção de coisas escrito fé. Eu estou pegando uma identidade social que não é minha. Por que eu não coloco Inhaçã, Xangô, Exu, Padilha, Mulambo? Por que eu não faço isso? Eu vou colocar Jesus. Eu tenho alguma coisa contra Jesus? De forma nenhuma. Mas não é da minha crença. Mesma coisa que botar Buda. Botar um Buda desenhado aqui, pedindo paz. Porque eu não boto o orixá, porque eu não desenho o Oxalá. Quando eu faço isso, quando eu aceito, agora, por exemplo, tem um pingentezinho escrito fé, assim ao contrário, como se fosse um escudo. Esse símbolo desse escudo escrito fé, ele pertence a um grupo evangélico chamado Diante do Trono. E como estão comercializando esses escudinhos. Eu vendo joia, vendo relógio. Lá na loja eu vendo para qualquer público e tem esse pingente. Quem compra mais esse pingente? Fala para eu. É a tia da igreja? Também. Mas são os macumbeiros. Aí bota a porra de um pingente que tá na capa do CD gospel. Fé. E bota no peito e fala que é algum. O pessoal é tão ignorante, um bandista é tão estúpido, tão burro, que eu tenho umas imagens, né, de resina da deusa da justiça, uma deusa grega, tal, lá com a balancinha, assim, com a venda nos olhos, ela pisando na cobra, pá. O pessoal tem a capacidade de parar na frente da vitrine e falar: olha ali a imagem da Yansan. Quando não é isso, olha ali a imagem da Maria Padilha, da Pomba Gira, a deusa da justiça grega, que representa aquela que nada a ver, tem a balança para pesar os erros e os acertos. Isso é um símbolo do direito. Advogado, bota na mesa, maneirão, pá, é bonitinho. A porra do bandista é ponto e fala: olha lá a Yansan, que linda. Olha lá a Pomba Gira. O que você pode esperar de pessoas que têm uma religião e olha para uma divindade que não tem nada a ver e fala: olha a Pomba Gira, é do mal a pior, né? Aí tu vê o nível de burrice, se ainda pegasse, sei lá, Santa Bárbara e falasse, beleza, você tem um secretismo ali, Santa Bárbara, show, discordo, mas show, tem uma lógica, né? Você tem um caminho. Mas tu pegar a deusa da justiça lá e falar que é Yansan, então assim, para você ver o nível de adementamento, se eu posso usar essa palavra, que nós vivemos hoje, o quanto a Umbanda é podre, é pequena, não a Umbanda, os umbandistas. A Umbanda é linda. A Umbanda é uma grande mãe que se abre para todo mundo. Só que a gente está se perdendo, a gente não tem identidade. Nós precisamos ter... O que foi? Está se queimando, minha filha? Uma barata aí? O que é isso? Ela atrapalhou minha aula porque caiu uma barata no pé dela. Caiu uma aranha no teu pé, bem feito, mais que muda. Tu vai virar a Mulher-Aranha. A aranha contando com a aranha vai dar aranha, né? Bom, gente, a gente não tem, a Umbanda ela está se perdendo. A gente quer um discurso bonzinho, de Umbanda cristã. Aí o pessoal da Umbanda bota assim a mão na foto.
Gente, é ridículo, é patético. Nós que somos formadores de opinião, pais de santo, mãe de santo, precisamos lutar contra isso para ver se a gente consegue tirar um pouco dessas pessoas da inércia. Porra, eu vejo gente cantando louvor, cara, na rua, pessoal da macumba. Será que o crente vai cantar ponto de macumba? Eu já imagino os meus vizinhos cantando. Ê, Padilha, tô lhe chamando. Não tem lógica, né? Se o crente não canta a música da Padilha, por que eu tenho que cantar a música do Espírito Santo? Que falta de identidade é essa que eu tenho, que eu preciso ser aceito socialmente? Presta atenção, escuta o que eu estou falando. Toda religião que quer ser aceita socialmente se perde. Temos aí a igreja evangélica. Há 30 anos atrás, você falava um palavrão perto do crente, o cara falava assim, não fala palavrão perto do fulano não, que fulano é crente. Aí tinha aquele estadinho, crente do cuquente, você se lembra? Hoje não, o crente está falando palavrão, está com arma no bolso, dando tiro em todo mundo, sendo miliciano. E a paz do Senhor. Aí você tem a pastora Flor de Lis, você tem o Jairinho e a porra toda. Olha como que a igreja se perdeu. Eu fui de uma época que ser crente era mais ou menos razoável, hoje está um lixo, né? E a Umbanda está pelo mesmo caminho, religião podre. A religião de Umbanda está se tornando podre, nefasta, pesada, por causa de nós, umbandistas, que não tomamos posição. Respeitemos todas as práticas de fé, mas tenhamos uma identidade, tenhamos uma posição no meio da sociedade, ainda que a sociedade não veja mal. Qual a nossa função? É amparar a quem a sociedade vira as costas. E as nossas casas, os nossos barracões, eles têm que ser espaços de resistência sim, onde o preto, o branco, o sapatão, o homossexual, a mulher tem a vez. Aonde aqueles que a sociedade exclui tenham vez, não sejam calados, não vivam em guetos separados ou incubados. A religião de Umbanda está aqui para quebrar paradigmas, e se a gente continuar nesse jeito que a gente vai estar, socialmente nós vamos ser muito mais aceitos, mas perderemos espiritualidade, o sagrado vai sair da terra. É responsabilidade sua, é responsabilidade minha, de todos nós enquanto umbandistas. Temos uma posição. Eu não sou espírita, eu não sou católico, eu não sou evangélico, eu não sou cristão, eu sou umbandista e tenho muito orgulho da minha religião, com todas as dificuldades que ela tem. Eu não preciso ser católico para ser aceito. Eu vou ganhar o meu espaço, nem que for na base da briga, porque enquanto nós estivermos aceitando o peso da mão da sociedade na nossa cabeça, nós nunca vamos ter espaço. Eu lembro, por exemplo, que a escravidão era uma lei, o apartheid era uma lei. A gente não tem que ficar dentro da lei, a gente tem que buscar o nosso espaço. Nós somos uma religião, pelo menos teoricamente, era para ser uma religião de resistência. Uma religião a falar aos humildes, ensinar, aprender com quem sabe mais e ensinar quem sabe menos. O tal do caboclo não falou isso? O que acontece no nosso meio? O que acontece? É um espaçozinho muito sem graça, uma porra de umas iniciação tudo doida, de raio roxo, violeta, preto, cor de abóbora, raio da pedra, raio do vulcão, raio do caralho que parta, mas não tem fundamentação espiritual nenhuma. E pior, nós enquanto umbandistas, estamos preparando religiosos. Nós precisamos preparar seres humanos. Enquanto a gente estiver se focando em preparar religiosos somente, nós vamos nos perder. Lembra, a Umbanda ela não é verdade absoluta. Até gaguejei, ó. Né? A nossa função não é converter ninguém, é chamar quem estiver em sintonia, o que é completamente diferente. A nossa função é falar aqueles que sofrem, é compreender aqueles que estão à margem da sociedade. Quando eu entrei na Umbanda, era falado assim, a Umbanda é uma religião de marginal, e caía meio estranho, mas é para falar para aquelas pessoas que estão à margem da sociedade. E o que a gente quer fazer? Nós queremos ter programa no YouTube, ensinando a ativar o 6º raio roxo lá da fraternidade branca, que não tem nada a ver com a nossa cultura.
Mas essa parte dos raios é como o umbandista, ele é católico, ou ele é esotérico, né? Porque o esoterismo também é uma fuga aí da Umbanda. É muito bem aceito, o Buda e os ciganos. Uma coisa aí que gente, é a mesma coisa, mas o povo cigano é totalmente, muito bem visto, e aí um bandista fala, não, eu só vou na tiçara. E fala, não tenho nada contra a tiçara, participo de tiçara, ninguém tá falando nada de ninguém. Não, nem isso. A gente tá falando que a mentalidade, por exemplo, não cortando a Sara, o pessoal fala assim, a minha cigana é uma cigana pura mesmo, limpa. A minha não, a minha se chama Pombagira Cigana da Rosa Vermelha. Pombagira. Assim. Sujona. Entendeu? Com sangue de galinha e tudo. Pô, gente. É preta. Por que a gente tem preta? Por que a gente tem e quer se parecer mais limpo? Por que não é tão ruim as nossas práticas? Na visão de vocês, porque na minha é maravilhosa. Adoro matar uma galinha, cortar a cabeça do cabrito, maravilhoso. Comer um churrasco. Por quê? Porque agora a moda dos caboclos não, agora é xamânico, não é mais caboclo não, é xamânico. Ritual xamânico. Não é mais tibiriçá, urubatão, flecheiro, caçador, tupinaí, tupinambá, peito de ubirajara, peito de aço. Não, agora é xamânico, ascensionados xamânicos. Aí vem com aqueles cocá de índio americano, com aqueles tamborzinhos de índio americano. É falta de identidade. Eu preciso pegar de outra cultura para validar aquilo que eu faço? Não, tá errado. Eu não estou falando, se você quiser tacar xamânico, iniciação, raio que o parta, o problema é teu. Eu não sou dono da verdade, eu também não estou certo, não. Eu só estou aqui falando sobre a minha verdade, que é só minha, e eu passo aos meus. Mas, vamos ter um pouco de senso. Caboclo é caboclo, lá do meio do mato. Aí você faz o que você faz. Você é o caboclo como é? Despertar xamânico. Você vai pro despertar xamânico para sentir os caboclos e volta no Bolsonaro que destruiu a mata toda. Tem lógica, né, querido umbandista de merda? Tem lógica, né? Enfim, a gente passa por momentos muito complicados dentro da nossa religião, justamente por isso, porque eu não me enxergo enquanto umbandista, né? É que nem aquela questão do viado. O outro é viado, eu sou homossexual. Você vê só, eu tenho um conhecido meu. Isso é um exemplo de você. Vou falar sobre a falta de identidade e desconhecimento de si. Eu tenho um conhecido meu que ele é homossexual e ele é contra o casamento gay. Como que pode? O homossexual ser contra o casamento. Vou repetir. O homossexual ser contra o casamento gay. Vou repetir, você entendeu bem. O homossexual ser contra casamento gay. É a mesma fala do Que homossexual. porra é essa? É a mesma fala do homossexual que fala assim, não precisa fazer isso na rua. A pessoa pode ficar contida. A pessoa não precisa se relacionar com... Tô falando. Não precisa se relacionar com o outro na frente dos outros. É ridículo. Quando eu não me entendo, quando eu não me aceito, quando eu não entendo o meu mundo, seja ele religioso, sexual, político, eu sou massa de manobra para a maioria. E eu piso nos meus iguais. Eu piso nos meus iguais. Quando um bandista fala assim, a minha cigana é pura, ele pisa nos seus iguais. Quando um bandista fala assim, a Umbanda não cultua orixá, ele pisa nos seus iguais. Quando ele fala assim, eu sou cristão, ele pisa nos seus iguais. Paulo Freire foi perfeito quando ele falou. Então, nós precisamos a cada dia estar ganhando espaço no mundo como? Através do diálogo, beleza. Através da luta, também. Mas através de nós também. Você saber da sua religião, você explicar, se alguém perguntar, Exu é diabo, vocês adoram o diabo?
Como que você explica? Por que não? Você sabe o conceito, a diferença entre Exu e Exu? Do que ele está falando? Você já coloca para ele, do que você está falando? É de Quimbanda, é de Umbanda, é de Candomblé? Do que é? Porque apesar de ser o mesmo nome, são culturas diferentes. Do que você está falando? Minha religião não tem diabo, não acredito em diabo. Aí você escuta, né? Os umbandistas, infelizmente, acaba vindo, porque é muito comum, né? Que Exu é capeta, que Exu é diabo, que Exu é satanás, que Exu é... Não tem lógica. E está tão entranhado que às vezes você não consegue tirar. Eu trabalho 7 anos no terreiro aberto, lutando para acabar com essa porra de Exu diabo, e é costume. Eu boto de vez em quando os pontos na internet e deixo, vou fazer as coisas. A quantidade de capeta que sai é Maria Padilha capeta, não sei o que capeta, que matou não sei quem e vai matar não sei das quantas. Você fazer um trabalho de proteção espiritual, você fazer um trabalho para afastar o inimigo, você fazer um trabalho para você se proteger contra energia negativa, é diferente disso. A gente compra uma ideia de uma coisa que a gente não acredita. A gente vai na missa de 7º dia de alguém, cara. A gente vai. Será que ele vai na nossa? Você chama, ô fulano, minha mãe morreu, eu vou fazer uma gira lá com os preto velho, pedir pela alma dela, vamos lá. Você acha que o crente vai, que o católico vai? Não vai. Você tem que ir lá na missa. Então assim, é muito complicado. Um bandista é um bicho burro, né? Sabe o que é isso? É um país que nunca deu valorização aos profissionais de educação. É isso que dá. Você cria pessoas assim, você cria pessoas burras. Você cria pessoas burras. A gente precisa parar. Estudar, está tendo oportunidade, vem para o curso, estuda, aprende, compra livro. Gente, tem livro que é R$10. Uma cerveja não está R$10. Um salgadinho, está R$5 o salgadinho. 2 salgadinhos você compra um livro na internet sobre a religião de Umbanda. Vai estudar sobre a sua religião, as vertentes, o que é, o que não é, como que funciona. Vai fazer um curso, vai aprender alguma coisa decente, vai questionar a religião que você faz. Por que caboclo dessa maneira, desse jeito, dessa forma? O que essa vela está fazendo aqui? O que esse copo com água está fazendo aqui? Mas por que o passo do caboclo, ele borrifa um tanto de fumaça na minha cara? Qual que é a função do charuto? Isso tudo faz parte da nossa fé. E o que a gente faz? Usa, faz, não raciocina e vai repetindo. E não para pensar o porquê. Logo a gente cai. Você tem um câncer, um desemprego, um problema mais sério, você roda na Umbanda. Sabe por quê? Você não tem culpa para isso. Você não tem fé. Você vai para a igreja falar que adorava Satanás, porque você é burro. Você é demente. Você teve 10, 15, 20 anos da tua vida na frente da porra de um preto velho. Você estava falando com um morto ali. E você nunca parou para pensar na grandeza da existência. E vai se diminuir falando que servia a Satanás, que é uma briga entre um Deus egóico, cristão, e um outro Deus que ele criou para ficar debatendo. Ele não tinha mais nada para fazer, ele vai criar o capeta para ficar duelando com ele as almas, quem vai e quem não vai para o inferno. E o melhor, ele conseguiu, né? O diabo tem o inferno, ou seja, ter as almas para ele. Aí o Deus, olha só que loucura que você acredita quando você fala que é o diabo. O Deus que não tinha nada para fazer, cria o diabo lá no céu. O diabo tem inveja do Deus que criou, desce para a terra, desvirtua uma mulher que sai da costela de um homem que veio do pedaço de barro e causa toda a desgraça da humanidade. E por Jesus Cristo, que é o próprio Deus encarnado, se mata para se salvar dele mesmo. Aí o diabo lá do começo, presta atenção, não esquece do diabo não, tá catando as almas para enfiar no inferno e ficar a eternidade toda metendo o tridente no teu rabo. Nossa, que legal, é isso que você acredita. Quando você fala que você acredita em diabo, é isso que você acredita. Quando você fala que você vai para o céu, é isso que você acredita. E quem vai para o céu vai para o inferno, concorda? Está na mesma cultura ali, né? No mesmo quintal. Você está rodando em círculo. Não está vendo quando você está sendo imbecil? Sua mula. Então desperta.
Desperta. Você sabe da Bíblia, mas você já foi ler os Itãs? Você procura saber como que funciona, que tipo de visão de mundo, a sabedoria que traz dentro dos Itãs? Não, mas você sabe que Josué foi vendido pelos seus irmãos com a túnica. Por quê? Em vez de você estar lendo o livro, você está vendo a novelinha da Record, filha da puta. Em vez de estar rezando, lendo um livro sobre Umbanda, você está vendo Josué com aquela novela mal gravada da Rede Record. Não, é a Gênese. É a Gênese. Se é o título ou se é uma gravação da Record. Pô, cara. Aí não, em vez de você estar vendo um curso de Umbanda, você está lá acompanhando o que vai fazer com José. Que Deus vai ser fiel, o José vai virar o governador do Egito. É isso que você vê. Você está torcendo pelo Josué. Só que te lembro que mais próximo da tua cultura não é Josué, é o faraó, lá de África. Tá? É o faraó lá de África, a cultura egípcia. É essa que está mais próxima da sua cultura do que o de Josué. Se liga, tá? Gente, eu vou parar, porque a chuva está muito forte. Obrigado. Que Zambi nos abençoe. Alguém tem uma pergunta aí? Que Zambi nos abençoe. Que Zambi nos ilumine. Espero vocês aqui dia 16 de outubro, às 7h30 da noite. Fique com Deus. Muita axé, muita paz para você, viu?